Olá, amigos. Eu sou o professor Elvis Russell. Eu estou voltando com os vídeos do YouTube a partir de hoje, né? E das redes sociais, o Facebook e o Instagram, porque eu estou me fazendo um desafio. Eu tenho estudado inglês há alguns anos já, mas sempre tive a dificuldade de compreensão quando escuto uma música ou quando vejo alguém falando. Então, a minha filha Manuela mais nova fez 6 anos. Mais ou menos quando ela tinha 2, eu comecei a assistir filmes, séries e a CNN Internacional, o jornal, sem legenda, para começar a desenvolver a capacidade de comunicação. E até então eu não consigo falar inglês, eu consigo entender 90% do que eu escuto, né, nas reportagens, filmes, seriados, mas não consigo falar até então. Então, o meu desejo é começar agora a praticar isso, praticar falar o inglês, né? O desenvolvimento da oratória em inglês. E aí, para que fique um pouco mais fácil esse aprendizado, né? Eu percebi depois de um tempo, como eu sou pedagogo formado, e eu percebi que quando você tem dificuldade em aprender algo, se você aprender mais sobre assuntos genéricos relacionados àquela coisa que você está aprendendo, você consegue desenvolver o teu conteúdo. Vou explicar. Se eu quero aprender a tocar um instrumento musical, tocar violão, aprendendo teclado, cavaquinho, ukulele, guitarra, baixo, eu vou conseguir ter uma apreciação musical maior, vou conseguir ter um desenvolvimento musical mais bem trabalhado, aprendendo outros instrumentos, e não fica enjoativo, não fica cansativo. Então, vendo a dificuldade que eu tinha com as línguas, né, com o inglês em si, que eu acho muito difícil até hoje, como eu falei, eu só consigo compreender 90% das coisas, 10% passa despercebido. Parece que eu não chega até o fundo do meu subconsciente, não sei porquê. E aí, como eu só consigo absorver 90% e não consigo falar ainda, aí o que eu resolvi fazer para que me ajudasse a desenvolver mais esse conteúdo foi ver a origem desses idiomas. Eu peço desculpas aqui, tá, por esses gritos aqui, desse discurso de ódio dessa criança aqui. Continuando, então, eu comecei a ver a origem dos idiomas. E aí eu percebi que nós temos pelo menos 3 idiomas muito próximos, que são de origem latina, que são muito fáceis da gente aprender. Nós falamos o português, né? Que são o espanhol, é muito próximo, é bem tranquilo. O italiano, que também tem a origem latina e é bem tranquilo. E o francês, que é um pouco mais complicado, mas com um treino você consegue desenvolver. E próximo ao inglês, eu percebi que você tem de origem, o inglês é de origem germânica, né? Eu percebi que você tem também o alemão, que é próximo. O alemão é um pouco de uma mistura meio que do inglês com o francês, né? Tem hora que o sotaque parece um pouco com o francês. Você tem, por exemplo, vou falar uma frase simples aqui: a mulher bebe água. Das Frau trinkt Wasser. Tá vendo? Parece um pouco. Wasser, que vem de water, que fica water em inglês. Então é um pouco parecido. Dá pra a gente abraçar essas línguas aí e desenvolver o conhecimento delas, né? Então eu vou estar postando aqui semanalmente, pelo menos. Eu vou tentar postar todos os dias se eu conseguir. Mas se eu não conseguir, eu vou tentar postar pelo menos semanalmente, né, o meu desenvolvimento nesses idiomas, né? São 2 de origem germânica, o inglês e o alemão, e 3 de origem latina, que são o espanhol, o francês e o italiano. E para melhorar um pouquinho aí esse desafio, eu vou pegar um idioma que eu nunca peguei na minha vida, que eu não faço nem noção de qual a origem dele. Eu vou pesquisar para ver qual a origem. Aí eu escolhi dentre os idiomas que eu não conheço e que poderiam ser estudados o russo. Pela Rússia, né, ser ali perto da Alemanha, ser também ali próximo na Europa. E eu tenho um desejo muito grande de visitar esses países ali, né? Então eu resolvi aprender o russo. Então eu vou tentar me tornar um megaglota, né? Poliglota quem fala 2, megaglota seria quem fala muitos idiomas. Nós temos aí o meu desafio, então, de pelo menos 6 idiomas, tá ok? E diariamente eu vou postando algumas coisas aqui, vou tentar postar algumas frases, né? Alguns diálogos, talvez. Ou postar um pedaço de um filme,
e repetir a frase ali, as falas do ator, para ir desenvolvendo a minha capacidade de assimilação. Espero que vocês gostem do desafio, que vocês aprendam junto comigo, e eu não tenho condições financeiras, por enquanto, de pagar professores ou pagar cursos em qualquer escola de idiomas. Então, eu vou estar aprendendo isso pelo YouTube, pela internet, pesquisando no Google, e vamos ver aonde dá. Eu espero poder continuar com isso com vocês, tá certo? Me acompanhem aí, cobrem. Eu estou justamente tornando público esse desafio para que eu possa ser cobrado e assim não desistir, tá ok? Forte abraço a todos, valeu, tchau, tchau.